E se eu te dissesse que Oda pode ter revelado, anos atrás, a data exata em que One Piece vai terminar? E o mais surpreendente é que essa mesma pista pode explicar o amanhecer, a promessa de Joy Boy, o Binks no saque, as armas ancestrais e até porque tantos acontecimentos estão convergindo justamente agora, 800 anos depois do século perdido. Ao longo da história, somos apresentados diversas vezes ao conceito do amanhecer. A palavra pode ter vários significados, mas uma coisa parece certa: Luffy vai realizar aquilo que Joy Boy não conseguiu. E isso não aconteceria em qualquer momento. Existe um dia específico previsto desde a época do século perdido. Além disso, a obra já deixou pistas sobre o que precisa acontecer para esse dia finalmente chegar. Luffy precisa encontrar o One Piece. Barba Branca deixou isso claro ao afirmar que, quando a pessoa destinada a aparecer e encontrar o tesouro, o amanhecer finalmente chegará ao mundo. Vegapunk reforçou a mesma ideia ao revelar que o destino do mundo está nas mãos daquele que encontrar o One Piece. E no capítulo anterior descobrimos algo ainda mais interessante. Os antigos piratas do Roger passaram anos esperando justamente por Luffy. Mas o que realmente vai acontecer no dia do amanhecer? Para entender isso, precisamos começar pelas revelações de Vegapunk. O dia das respostas será também o dia em que o mundo terá de enfrentar a possibilidade de ficar completamente submerso. Isso porque as armas ancestrais podem ser utilizadas para provocar o afundamento do mundo. E existe uma expressão que chama atenção: quando chegar a hora. É praticamente a mesma ideia presente nas palavras de Joy Boy para Emmet. Durante sua transmissão, Vegapunk demonstrou indignação ao perceber que Joy Boy e Roger conheciam as armas ancestrais, mas decidiram esconder do mundo o verdadeiro motivo de sua existência. Isso indica que o amanhecer não pode acontecer simplesmente por acaso. Existem condições específicas que precisam ser cumpridas, e é aí que entra um dos elementos mais importantes de toda essa história: Noah, a Arca da Promessa. Mesmo ignorando todas as outras pistas relacionadas ao afundamento do mundo, uma arca gigantesca, praticamente do tamanho de uma ilha, já seria uma evidência de que algo envolvendo uma grande inundação ainda precisa acontecer. E novamente aparece a mesma ideia: quando chegar a hora. No momento certo, exatamente como Madame Charlie previu, Luffy pode acabar provocando uma mudança capaz de alterar completamente o mundo. E então descobriremos por que a Arca Noah foi construída. Sabemos que ela foi criada para que Poseidon pudesse utilizar seu poder e ordenar aos reis dos mares que a transportassem. Agora, quando observamos o mural Harley, encontramos uma imagem ainda mais intrigante: Zunesha carregando a Noah em direção à árvore Adam. E existe outro detalhe: o formato da Noah lembra bastante o Maxim de Enel, além das embarcações utilizadas pelos piratas espaciais. Isso levanta uma possibilidade absurda. E se a Noah também for algum tipo de navio voador? No início do arco de Elbaf, vimos uma embarcação capaz de se mover pelos céus do mundo solar de Elbaf. Se a Noah for uma versão gigantesca desse tipo de navio, seu tamanho colossal começaria a fazer muito mais sentido. Talvez ela consiga atravessar o oceano e chegar até os céus, e isso poderia criar uma conexão ainda mais profunda entre os homens peixe, Joy Boy e Emmet. Afinal, ambos carregam o peso de uma promessa que não conseguiram cumprir. Uma promessa relacionada justamente ao grande dia. E essa promessa pode estar ligada à própria ascensão de Joy Boy como uma figura semelhante a um rei. Mas existe outro personagem que pode estar diretamente envolvido nessa história: Davy Jones. Durante o século perdido, a obra já estabeleceu a existência de figuras ligadas a grandes reinos e famílias antigas. E ao lado dessa história, existe um nome que continua sendo mantido em mistério: o clã Davy. Seu último grande representante conhecido é Marshall D. Teach, o Barba Negra. E se Barba Negra também precisar cumprir uma promessa? Talvez essa seja uma das maiores peças que ainda faltam nesse quebra-cabeça. Pouca gente lembra, mas o local onde os reis dos mares deixaram a Noah é chamado de Floresta Marinha. E esse lugar possui uma ligação extremamente curiosa com a lenda de Davy Jones. Segundo a mitologia, Davy Jones estaria condenado a permanecer no fundo do mar, preso aos destroços de um navio e cercado por tesouros. Oda já mencionou essa figura em um SBS há muitos anos. E considerando o quanto Davy Jones continua sendo relevante para os mistérios atuais, é difícil acreditar que isso tenha sido apenas uma referência aleatória. Mais impressionante ainda é que Oda trabalha com esse conceito há décadas. A primeira referência a Davy Jones em One Piece aconteceu há mais de 20 anos. Só que existe um detalhe importante: Oda dificilmente pegaria a lenda original e simplesmente a copiaria para dentro da história. Assim como Vegapunk possui referências em figuras como Einstein, Nikola Tesla e Isaac Newton, Davy Jones provavelmente também recebeu elementos de outras fontes. E uma delas pode estar escondida no próprio nome. Jones pode fazer referência a Jonas, personagem bíblico que foi engolido por uma baleia. E se você acompanha One Piece, sabe que as baleias possuem uma importância enorme na obra. A própria Hachinosu, antes de assumir o formato de uma caveira, possuía uma aparência semelhante à de uma baleia.
Crocus vive dentro de Laboon. E existe ainda outro detalhe extremamente estranho. As baleias vistas na história parecem ter uma relação com a tentativa de derrubar a Red Line. Oda dificilmente colocaria tantos elementos relacionados a baleias sem algum propósito futuro. Então, quando os reis dos mares dizem que precisarão da ajuda deles, existe uma possibilidade. Talvez estejam falando de membros do clã Davi. Quando juntamos todas essas referências, diferentes histórias começam a convergir para um único acontecimento. Wano, Zou, Alabasta, Ilha dos Homens Peixe, Ilhas do Céu e o Antigo Reino. Todos podem estar conectados por uma promessa feita há séculos. Uma promessa que não pertence apenas a Joy Boy. Talvez Davy Jones também tenha desempenhado um papel fundamental nela. E existe uma fala de Rocks que deixa tudo ainda mais estranho. Ele afirma que não é Davy Jones, mas que pretende cumprir a promessa. Mas que promessa era essa? Existe ainda outro detalhe que parece impossível de ignorar. O capítulo em que várias dessas informações importantes foram apresentadas recebeu um nome extremamente simples: Promessa. Oda não colocou o foco apenas em Doflamingo, Imu, Rocks ou nos outros personagens envolvidos. Isso sugere que aquela conversa pode ter uma importância muito maior para o futuro da história. Talvez seja justamente por isso que Rocks perguntou a Imu de quem ele tinha mais medo, Joy Boy ou Davy Jones. Ele parecia conhecer a verdadeira dimensão dessa promessa, e em algum momento ela terá que ser cumprida. Mas antes de descobrir qual é essa promessa, precisamos responder à principal pergunta: quando ela será cumprida? E principalmente, quando One Piece vai terminar? E se Joy Boy e Davy Jones fossem muito mais do que grandes piratas? E se eles também fossem navegadores excepcionais? Isso explicaria porque Joy Boy teria sido considerado o primeiro pirata. Mas existe algo ainda mais interessante. Como alguém poderia saber que Nika retornaria aproximadamente 800 anos depois? Não bastava criar uma lenda. Alguém precisou calcular quando esse momento aconteceria. E existe uma ferramenta perfeita para isso. Uma ferramenta que nós já vimos em Ohara, a Esfera Armilar. Mas o que exatamente é uma Esfera Armilar? É um instrumento utilizado para representar os movimentos dos astros e auxiliar na determinação de posições e períodos astronômicos. E, fazendo cálculos ao contrário, também seria possível partir de uma data específica para determinar a posição dos astros naquele momento. Então, talvez esse instrumento tenha sido muito mais importante para Ohara do que imaginamos. Talvez a destruição da ilha não tenha acontecido apenas por causa dos livros. Na vida real, a Esfera Armilar foi um instrumento tão importante que até hoje aparece representada nas bandeiras de Brasil e Portugal. E existe mais uma conexão curiosa. Durante observações astronômicas antigas, eram utilizados versos e fórmulas rítmicas para ajudar na memorização de informações. E isso nos leva diretamente aos piratas. As famosas canções de marinheiros, conhecidas como sea chanties, utilizavam versos simples e ritmados para memorizar instruções e coordenar tarefas repetitivas dentro dos navios. Ou seja, música, navegação, astronomia e pirataria podem estar conectadas por uma única ideia: memorizar informações importantes até chegar o momento certo de colocá-las em prática. E qual canção de marinheiro nós temos em One Piece? É claro, Binks no Sek. Se essa promessa realmente será cumprida, então como Joy Boy e Davy Jones poderiam garantir que as pessoas do futuro soubessem exatamente o que fazer? Talvez eles tenham criado uma canção usando versos fáceis de memorizar, transmitindo passo a passo as informações necessárias para utilizar o tesouro de One Piece. E existe uma pista ainda mais interessante. Em One Piece, o Seiki está diretamente associado a promessas e alianças. Inclusive, existe um nome específico para esse tipo de cerimônia: Sakazuki. É um ritual tradicional em que duas ou mais pessoas selam um vínculo através da troca de copos de sake. Foi exatamente isso que aconteceu quando a grande frota do Chapéu de Palha bebeu saquê enquanto jurava lealdade a Luffy. Então, se o saque representa uma promessa, Binks no saque pode estar carregando uma mensagem muito mais importante do que imaginamos. Mas existe uma pergunta ainda maior. Qual seria o dia indicado pela Esfera Armilar para que essa promessa finalmente fosse cumprida? Para descobrir isso, precisamos voltar às palavras de Toki. Toki veio do século perdido e, de alguma forma, sabia que o amanhecer chegaria 20 anos depois. Sua profecia dizia: 9 sombras surgirão na noite estrelada de 20 anos. E então vocês conhecerão o amanhecer. Essas 9 sombras podem estar relacionadas ao símbolo de Nika e aos 9 deuses que, segundo essa teoria, precisariam se reunir para utilizar o One Piece. Mas essa é uma história para outro vídeo. O mais importante aqui é que a profecia aponta para uma noite estrelada 20 anos no futuro. Agora pense, quantos anos Luffy tem? Ele possui exatamente 19 anos e faz aniversário no dia 5 de maio. Então existe uma possibilidade. Luffy pode encontrar o One Piece justamente em seu aniversário. E até o capítulo em que a profecia de Toki foi revelada parece alimentar essa teoria. Foi no capítulo 963, resulta em 19.
Coincidência? Talvez. Mas quando começamos a colocar todas as pistas lado a lado, fica difícil não desconfiar. Se utilizarmos uma cronologia como a disponibilizada pela Library of O'Hara, veremos que o incidente de Egghead aconteceu aproximadamente entre os dias 8 e 12 de abril. Considerando o dia 10 como referência, faltariam exatamente 25 dias para o aniversário de Luffy. E agora vem outro detalhe. Durante os acontecimentos em Elbaf, mais 2 dias já se passaram. Isso reduziria a contagem para aproximadamente 23 dias. Parece pouco tempo? Na verdade, não necessariamente. Basta observar a velocidade com que o tempo passa dentro da narrativa de One Piece. A saga da Ilha dos Homens-Peixe começou por volta do início de fevereiro. Dressrosa aconteceu logo depois. E o ano começou aproximadamente no início de março. Ou seja, entre a Ilha dos Homens-Peixe e o início de Wano, passou apenas cerca de um mês dentro da cronologia da história. Agora compare isso com os capítulos. A Ilha dos Homens-Peixe começou no capítulo 603, enquanto o ano terminou no 1057. São mais de 450 capítulos dentro de aproximadamente um mês da cronologia. Se essa proporção continuar, ainda poderíamos ter centenas de capítulos antes de chegarmos ao dia 5 de maio. E seguindo essa lógica, poderíamos estar diante de aproximadamente 350 capítulos até o aniversário de Luffy. É claro que isso é uma estimativa extremamente especulativa, mas ela cria uma possibilidade interessante. Luffy poderia encontrar o One Piece justamente no dia 5 de maio. Agora que respondemos à principal questão da teoria, chegou a hora da parte mais especulativa. Afinal, o que exatamente seria essa promessa? Talvez a resposta seja virar o mundo de cabeça para baixo. Exatamente aquilo que Roger desejava. E talvez seja por isso que ele iniciou sua jornada ao lado de Rayleigh. A partir daí, todos os elementos começariam a se encaixar. Os antigos gigantes ajudariam na construção de Pluton. Então, a Arca Noah surgiria das profundezas, atravessando a região abaixo da Red Line e transportando os Homens-Peixe e Tritões. E é nesse momento que Shirahoshi finalmente assumiria seu papel como Poseidon. Enquanto isso, as grandes baleias poderiam servir como abrigo para pessoas vindas de diferentes partes do mundo. Cada embarcação seria revestida com um Kairosek, permitindo que atravessasse o corpo das baleias sem ser destruída. Então a noite chegaria. A lua apareceria no céu, as marés começariam a mudar e ficariam cada vez mais violentas. E então, Pluton, combinada com as forças da Lua e o poder de Luffy, destruiria a Red Line. Com isso, Mary Joyce e a Ilha dos Homens-Peixe seriam destruídas. O nível dos oceanos subiria. Uma enorme inundação tomaria conta do mundo. E como consequência, o All Blue finalmente surgiria. Mas ainda faltaria uma coisa. Nidhogg, o dragão do trovão e possível deus da guerra, produziria a eletricidade necessária para alimentar a Noah. Essa energia poderia transformar a Ark em uma espécie de Svar, permitindo que ela voasse carregando a população mundial. Os Minks, utilizando o Sulong, ajudariam a manter a Noah constantemente energizada. E então, todos seguiriam para a Lua. Com as armas ancestrais reunidas, o verdadeiro poder do One Piece seria ativado a partir dali. O mundo seria literalmente colocado de cabeça para baixo. O antigo mundo de Moon seria destruído. E enquanto os corações de todos batessem no ritmo dos tambores, o mundo de Nika finalmente seria alcançado. Um mundo construído a partir da imaginação e dos sonhos de todas as pessoas. Um mundo onde ninguém estaria preso, onde todos estariam conectados pela liberdade. Mas é claro que aqueles que governaram o mundo por 800 anos jamais aceitariam isso. Os 20 reinos não queriam perder o mundo que controlavam, então fizeram um pacto com o próprio demônio e tentaram transformar o planeta inteiro em um inferno. Só que existem coisas que nenhum governo consegue controlar. Os sonhos das pessoas, o fluxo do tempo e, acima de tudo, a vontade herdada. Enquanto a humanidade continuar buscando a liberdade, essa promessa continuará existindo. E talvez seja justamente por isso que depois de 800 anos, o amanhecer finalmente esteja chegando. Agora quero saber a sua opinião. Você acredita que essa teoria pode estar próxima do verdadeiro final de One Piece? E será que Luffy realmente encontrará o One Piece no dia 5 de maio, seu aniversário? Deixe sua teoria nos comentários. E se você quiser entender melhor como seria esse mundo imaginado por Joy Boy, confira o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima.